em pessoas vivendo com HIV. Uma revisão sistemática foi um trabalho específico para uma revisão de um trabalho de campo no Hospital das Clínicas, junto com o professor Paulo Carvalho. Vamos lá, vou falar um pouco sobre síndrome da imunodeficiência adquirida. Antes eu vou falar a diferença entre o HIV e a AIDS, propriamente dita. O HIV, a síndrome da imunodeficiência adquirida, não é nada mais do que a deficiência da imunidade, certo? Mas nem todo portador de HIV, ele tem a patologia AIDS, certo? A diferença é a questão da quantidade de células que você tem adquirida. No HIV, você tem uma quantidade X de determinadas células, elas estão em deficiência, mas para você adquirir realmente a AIDS, você vai ter que ter uma patologia específica, determinada por conta daquela imunodeficiência, seja uma pneumonia, seja uma tuberculose, certo? Que pode ocasionar vários quadros clínicos esses que são a hipotrofia muscular, degeneração do sistema nervoso, processos malignos, infecções oportunistas. Bom, a pessoa está com o quadro clínico, está com AIDS ou está com HIV, e vai ter que fazer o uso do coquetel, ou seja, a terapia antirretroviral, que também vai ter várias consequências, seja psicológica, seja física. No caso, seria a imunossupressão, a incapacidade funcional de trabalho, a dislipidemia, a lipodistrofia, doenças arteriocoronarianas, a diabetes mellitus tipo 2, a depressão e entre outros. Bom, como objetivo, o objetivo geral é de mostrar os benefícios de tratamento complementar através de uma revisão sistemática sobre a importância do treinamento de circuito e aeróbio em pessoas vivendo com HIV e AIDS. E o específico é relacionar os trabalhos científicos que atuam como agente terapêutico com a prática de exercícios de circuito e aeróbio com seus benefícios para portadores de HIV e AIDS. Bom, como foi dito, ela é classificada como uma revisão sistemática de natureza qualitativa, como considerando as fontes de buscas. Eu busquei os artigos na base de dados do PubMed, Cielo e Lilacs. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: exercício e portadores de HIV e AIDS, educação física e imunodeficiência humana e exercício e imunidade. Como critério de inclusão, os artigos científicos foram escolhidos com base no conceito QUALIS, isso que foram A2, B1 e B2, e como critério também o artigo dos últimos 5 anos. Bom, esse foi o filtro que a gente buscou os artigos. Como foi dito, as bases foram PubMed, Cielo e Lilacs, estudos selecionados foram 97, estudos lidos na íntegra foram 30, estudos inclusos na revisão 15, e identificados na referência foram 2. Bom, como resultado, a gente sabe que o sistema imunológico é um dos principais fatores da doença propriamente dita, da patologia AIDS, que há a deficiência de algumas células. Células essas que a gente pode trabalhar e explicar sobre o sistema inato e o sistema adaptativo. Um está abordando o outro, um contém um conceito do outro. Porém, a gente vai falar bastante aqui, nesse momento, sobre a inata, que possui respostas crônicas e agudas nas células, certo? Tanto a AIDS quanto a HIV, eles destroem as células, reduzindo a imunidade e atacam especificamente os leucócitos, também chamado de glóbulos brancos. Já a AIDS específica trabalha focando na destruição das células TCD4. Elas sendo reduzidas, a gente vai ver um pouco mais para frente que quando se trata em atividade, ela vai aumentar as CD8, que vai suprir a necessidade das CD4. E também junto com o aumento da mesma, certo? Os monócitos, quando se trata em células sanguíneas, ela vai defender contra corpos estranhos, justamente na questão do sangue, certo? E o linfócito, quando a gente fala do linfócito B, que é o benefício da autoimunidade, e o linfócito T, que também é reduzido por conta da patologia, ela tem a mesma função do monócito, defender contra corpos estranhos, certo? No artigo, foi evidenciado quatro grandes modalidades que trabalham em cima da patologia, seja a AIDS, seja o HIV, com base
nos artigos da Associação Brasileira de Imunologia, com base na ACSM, e entre outros. Trabalhos esses que foram exercícios de circuito, musculação, bike e ginástica coletiva. Os benefícios trazidos foram o maior consumo de oxigênio, VO2 máximo, o aumento de linfócitos TCD4, por conta da patologia, essa célula é deficitária, ela diminui, o aumento da massa e força muscular, e a redução do percentual de gordura, que para idéticos existe uma consequência que se chama lipodistrofia, que é um acúmulo de gordura, seja visceral, seja músculo-esquelética, onde o exercício vai trabalhar em cima da mesma, certo? Um outro fator importante quando se fala em benefício é o benefício psicológico. Alguns trabalhos mostraram que tanto a ginástica coletiva, quanto a musculação, quanto os circuitos ajudam e beneficiam o relacionamento no âmbito social deles. Bom, e o mais importante é a questão da prescrição, saber como prescrever para esse tipo de público. Todos os artigos mostraram vários, mas sempre essa sequência, trabalhando primeiramente entre 4 e 6 semanas de aeróbio. Esse é o pontapé inicial para se trabalhar com ambas as patologias. Logo após, vai trabalhar como sequência tanto aeróbio quanto de força. Tem que trabalhar sempre os dois associados. E quanto à intensidade, sempre trabalhar no leve e no moderado, nunca trabalhar intenso. A princípio, a intensidade ela é inversamente proporcional à sua imunidade. Quanto mais intenso for o trabalho, menor, ou seja, sua imunidade vai diminuir, certo? E todos os artigos falam, dependendo da modalidade, entre 30 e 60 minutos. Eu botei menos 90 porque, como atividade de leve, uma caminhada, uma andada de bicicleta, a princípio é leve, então que seja menos do que 90, porque acima de 90 pode haver uma caída brusca da sua imunidade. Bom, e para concluir, para concluir, é sempre importante ter o feedback do médico do paciente, certo? Ter a quantidade de taxas das células imunológicas, de linfócitos, CD4, CD8, monócito, macrófago, enfim, todas para que a gente saiba como está a situação da mesma, certo? E, querendo ou não, o trabalho de multidisciplinaridade com o médico, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, que é de extrema importância, deve ser evidenciado nos trabalhos. E isso a gente aumenta mais ainda o rendimento e o assunto do artigo, dos artigos. Sempre trabalhar na limiar, na especificidade do paciente. Se for um trabalho para a mulher, trabalhe a especificidade, nunca subestime e nem superestime o trabalho da mesma. Sempre trabalhe no limiar dela, certo? Bom, esse foi o meu trabalho. Concluo aqui e estou aberto a perguntas. Excelente trabalho. Parabéns, mais uma vez. Passo a palavra para Maurício. Aline e Juan, em nome do Instituto IVE, eu queria parabenizar pelo trabalho, pela disposição de estar aqui presente com a gente. Acho que esse momento é um momento que a gente encara como dificuldade e vocês estão aí melhorando o currículo de vocês, aprendendo um pouco mais e fazendo a gente aprender também. Então, em nome de toda a comissão científica, de fato, eu queria parabenizar pela escolha do trabalho de vocês, que realmente foi muito bom o trabalho de vocês dois. Muito bem apresentado também, né? Perfeito. Os livros dos anais, eles serão publicados de forma online e até 30 dias, todos que submeterem os trabalhos receberão ele, tá bom? Tá, ok. Obrigado, boa noite. Obrigado. Antes de iniciarmos as nossas últimas palestras, gostaria de agradecer novamente